Olá, meu nome é Nayara Gomes, eu sou jornalista e analista de comunicação da Modal Expo, a maior feira de logística, transporte e comércio exterior do Espírito Santo. Olá, meu nome é Vanderlei, eu sou profissional do segmento de comércio exterior, atuando fortemente aqui no Espírito Santo. Eu sou o Fausto, sócio fundador da MTA Vistorias. Eu sou Darlan, diretor da MTA. Nós já tivemos uma apresentação dos nossos convidados de hoje, Fausto e Darlan da MTA. Eu queria saber um pouquinho sobre a MTA, qual que é a atuação dela, qual que é a história. Na realidade, a MTA foi fundada em 2008, né? Com o boom do comércio exterior aqui no Espírito Santo, principalmente. Fundap, naquela época, era um segmento muito forte, né? Hoje nem tanto, mas naquela época era muito forte. E eu vim do Rio de Janeiro para cá, chegando aqui, eu vi oportunidades, vi que a maioria das empresas não eram daqui do Espírito Santo, tinham uma base aqui, mas não eram aqui do Espírito Santo, e eles precisavam ter um focal point aqui no local, né? E eu comecei a pesquisar, vi necessidade, falei, poxa, eu acho que dá para encaixar alguma coisa aqui. Então eu fundei a MTA, que quer dizer Marítimo, Terrestre e Aéreo, ou seja, nós atuamos em todos os segmentos, né? Seja no transporte marítimo, seja no transporte aéreo, seja no transporte terrestre. E logo no primeiro ano eu fui convidado por uma grande seguradora para assumir uma grande montadora aqui no Espírito Santo. E até hoje, essa montadora ainda é minha cliente. Ela atuava comigo daqui até Goiás, né? E continua até hoje. E dali nós seguimos atendendo seguradoras, atendendo as trades aqui no estado, né? E o nosso ideal era o quê? A minha proposta era o quê? Porque antigamente era tudo muito papel, era muito rabiscado e a gente tinha necessidade de transmitir informação em tempo real para o cliente. Nós não tínhamos hoje o smartphone, né? Era tudo muito arcaico ainda, mas eu não sou tecnológico, mas eu vi a necessidade da tecnologia. Aí eu busquei um parceiro, falei, cara, eu preciso transformar esse material aqui em papel para transformar isso aqui para o cara ter em tempo real essas informações. E dali nós buscamos, fomos crescendo, fomos criando, e hoje, graças a Deus, nós atuamos em grande parte. Eu diria que no Brasil todo, e até na Argentina, já tivemos algumas atuações na Argentina, né? Um grande cliente nosso, que é aqui de Vitória, que desembarca aqui em Vitória. E na época, quando eu comecei aqui, no meu segmento tinha umas 12 empresas. Hoje, não falo isso com orgulho, que orgulho não faz parte do meu vocabulário, mas com firmeza e satisfação que eu posso dizer que eu sou praticamente a única. Tem uma outra que chegou, outra empresa que chegou aí, mas chegou agora e entrou no mercado agora, mas nós estamos atuando no Brasil, nós temos uma base em Paranaguá, Anápolis, Catalão, Porto de Santos, Rio de Janeiro por demanda, e o Brasil todo. E se precisou, a MTA. Por isso que nosso slogan é: nós nos importamos com o que você importa. Nós nos importamos Com o que você importa. Interessante. MTA, então, marítimo, terrestre, E aéreo. Mas quais são os produtos, os serviços de fato ofertados pela Então, MTA? nós começamos com vistorias de veículos, né? Que era o meu segmento. Dali passou para carga geral. Vou te dar um exemplo. O cara importou ali, vou te dar um exemplo bem real do que onde eu comecei na carga real, na carga geral. O cara importou 2 contêineres de noz moscada. O contêiner chegou aqui, tinha suspeita de estar com algum tipo de fungo, ou molhado, alguma coisa assim. Se ele nacionaliza aquele produto, ele perde o seguro dele, né? Ele nacionalizou, ele perdeu o seguro. O seguro não vai pagar o prejuízo dele. Então, nós fizemos uma inspeção, vimos que realmente estava avariado, pegamos uma amostra, levamos para análise, e dali viu que realmente
aquela carga não tinha condição de ser comercializada. Dali, o cliente não teve o prejuízo, a seguradora ressarciu o prejuízo dele, aí nós entramos também nessa área de vistoria de carga geral. Aí veio a carga de transporte, por exemplo, o cara saiu com uma carga do Rio de Janeiro com destino ao Nordeste, tombou lá em tal lugar. A gente ia lá, fazia todo aquele catálogo, fazia todo o rescaldo, pegava o salvado, devolvia o salvado com o armazém. Esse foi o segmento do transporte rodoviário. Falei no marítimo, falei do rodoviário. E no aéreo, quando a carga chegava aqui no aeroporto de Vitória, tinha toda uma inspeção, porque havia muito roubo, principalmente celular. Para você ter uma ideia, não é só no Brasil que existe isso, não. Lá fora, principalmente os espanhóis, são muito espertos. Eles mandavam um saco de areia dentro da caixa de celular. Chegava aqui, batia o peso certinho, mas quando chegava lá no destino que abria, era areia. Essa areia não é daqui do Brasil, essa areia já é daqui do Brasil que nada, era areia lá de fora e tinha como provar que não era daqui. Uma vez mandaram o jornal velho, e o jornal tudo chegou, o peso batia certinho. Então, nós crescemos nesse segmento, ou seja, nós estávamos dando suporte, continuamos dando e queremos continuar dando muito mais aos importadores que não eram daqui do Espírito Santo, né? Tinha aqui o Fundap, mas eles não tinham o olho deles aqui, o olho mesmo aqui, pegar no produto aqui, saber isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Então, nós crescemos nesse segmento e hoje nós fomos diversificando, nós somos operador logístico de várias empresas aqui, por exemplo, atuamos dentro de várias trades aqui dentro do Espírito Santo, armazéns, né? Somos operadores de máquinas também, desovamos espontâneo, fazemos uma operação de desova de contêiner de veículo, inclusive estamos fazendo uma operação com 1.500 espontâneos, né? Hoje, lá em Vila Velha. Então, nós estamos, assim, somos satisfeitos com o que estamos fazendo e, graças a Deus, a MTA tem crescido muito, esperamos crescer muito mais ainda, entendeu? Eu fiquei um pouco curiosa para saber como que é essa vistoria dessas cargas, Então, tem algum produto, algum temos. segmento que vocês se destacam mais, que é mais demandado o trabalho de vocês? O mais demandado é veículo, né? Pode explicar. Tá? Sim, Nayara, Vanderlei, boa tarde. A gente tem um foco muito grande hoje em veículos, né, e máquinas também, que chegam importadas aqui pelo mercado capixaba e pelos portos aqui do Espírito Santo. Esses veículos, essas máquinas, são várias pessoas interessadas, vários players interessados. Qual é o estado real que ele tem, que chegou aqui no Espírito Santo? Tá? Então a gente tem desde a importadora interessada em saber como que o produto dela chegou, o transportador que vai receber essa carga, ele também precisa saber qual que é o estado que ela chegou, para não assumir alguma responsabilidade que não seja dele, o próprio navio, agente marítimo, e toda a cadeia logística por onde esse produto vai passar. Em cada ponto que ela passa, é interessante ter essa fiscalização, essa verificação, esse cheque de integridade, né, de status ali da condição física ali do produto, seja ele veículo ou máquina. Então a MTA atua sendo os olhos de cada player desse, fazendo essa fiscalização, essa vistoria, entregando essas informações em tempo real. A gente tem investido muito em tecnologia, desenvolvendo um sistema próprio, utilizando bastante base científica naquilo que a gente está fazendo para poder entregar isso de maneira eficaz, de maneira rápida, que é o que todo mundo quer, que é a informação confiável mais rápida possível, né? Então, além desse segmento de vistoria que o Fausto falou bem, que foi o nascimento da MTA, onde ela cresceu, onde ela se especializou, isso abriu outras portas também para a própria movimentação de veículos dentro das EADs ou outros armazéns, movimentação de máquinas, e a MTA passou também a atuar como operador logístico dessa área.
E um outro braço nosso, que é essa parte da tecnologia, parte de sistemas, é onde a gente consegue entregar e integrar com o cliente para que ele consiga passar para o cliente dele fora do país. Então, hoje a gente faz, sendo os olhos, como o Fausto falou, de certas trades, a gente consegue entregar essa informação e ele depende dessa informação para entregar, muitas vezes, para o fabricante lá na China. Então, a MTA está dando informação lá para o outro lado do mundo, do que está acontecendo aqui na cadeia logística do Espírito Santo, e esse é o cenário que a gente cresceu, que a gente se especializou, que a gente vem desenvolvendo. Só para complementar, quando o Darlan fala de cada ponto de atuação, existe uma transferência de responsabilidade. Você entrega para mim, você tem que me entregar esse bem, bacana. Mas quando eu for entregar para o outro lado, também tem que entregar. Então, se você me entregou ruim, por exemplo, o navio, né? Ele me entregou um carro variado, a MTA ela tem um contrato com a seguradora, nós já emitimos uma carta protesto daquele navio, dizendo, ó, esse bem do cliente tal, chegou assim, ali, vai o BL, vai o número do chassi, a relação dos carros que estão variados. Aquilo dá um respaldo à seguradora dela ressarcir o dano ao importador, no caso a trade que está trazendo aquele carro, e, consequentemente, depois correr atrás do regresso daquele prejuízo. E, como o Darlan falou também, o nosso processo hoje ele é todo eletrônico. Por exemplo, tem uma grande montadora, uma das maiores hoje aí no Brasil, que está chegando, está criando um reboliço muito grande. Nós falamos praticamente com eles daqui, bipou aqui, eu bipei o chassi do carro, já abri o link da vistoria, quando eu encerrar, automaticamente ele já recebe lá na base dele aquela informação. Ele recebe um checklist, se tem uma avaria, ele já recebe com foto, já recebe todos os dados lá na base dele. É uma integração que nós estamos, né, que é uma API com o cliente, ou seja, o que eu faço aqui está linkado com ele lá em São Paulo e dele lá linkado com o cliente dele lá na China. E nós temos investido bastante em tecnologia. Hoje, nosso segmento, eu acho que ninguém bate a gente nisso, porque já tentaram até nos copiar, mas tá difícil, porque a gente procura sempre estar à frente. Nós temos duas ou três pessoas, inclusive um está até aqui, que ficam só beliscando esse negócio ali e mexendo. E agora nós estamos investindo em IA, porque o próximo negócio é o tal do IA, que vem agora aí, que está abafando, que é a briga dos Estados Unidos e China para saber quem é que vai dominar a IA. E nós não queremos ficar por fora, né? Por que a MTA ninguém faz como vocês? Qual é o diferencial? Porque nós somos diferentes mesmo. Nós queremos fazer o melhor. E a minha proposta, eu falo com meus funcionários que fazer igual não interessa, tem que fazer melhor. Você não pode esperar o cliente vir te pedir uma coisa, você tem que entregar antes dele te pedir. Você está entendendo? Porque a partir do momento que o cara vem me pedir uma coisa que ele está me pagando para fazer, cara, eu chego no meu funcionário, você tem que dar esse retorno para ele imediatamente. Tanto é verdade que nossas operações elas são 24 horas, né? Inclusive está chegando agora o pessoal de São Paulo, daqui a pouco eu vou receber eles. Eles estão vindo para acompanhar um navio aqui em Vitória. Final de semana tem operação, eu tenho um plantão, eu tenho minha equipe operacional e tenho equipe de plantão de administrativo para dar o suporte necessário ao cliente e a minha equipe também no campo. Então, a informação que a nossa proposta é dar o melhor para o cliente, isso tem que ser cumprido, entendeu? Nayara, em primeiro lugar, acho que assim, o Fausto contou muito bem a história da MTA, e aí, Fausto, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar, você, o Darlan aqui, mas você como fundador da MTA, você veio lá de um período que realmente as coisas eram muito mais difíceis. E entendendo a relevância do veículo, da importação de veículos e da importação de máquinas aqui no Espírito Santo, eu entendo assim, realmente o papel da MTA, eu olho, como vocês estão contando, como muito relevante. E aí eu queria aproveitar, Darlan, de repente para você, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre
Você falou um pouquinho do sistema, tecnologia. Sendo do mercado, a gente sabe que a troca de responsabilidade nessa cadeia ela é muito importante. Vocês conseguem conectar de ponta a ponta, fazer uma gestão integrada com o cliente, com os clientes, para deixar transparência e mostrar que o Estado é eficiente nessas operações? Sim, excelente pergunta, Vanderlei. Dentro da cadeia logística, hoje a MTA ela entrega um monitoramento de ponta a ponta, onde a gente consegue traçar o que a gente chama ali de linha de vida, né, da mercadoria, seja ela veículo ou máquina. Então a gente pode falar de um primeiro momento, quando essa mercadoria chega aqui no Porto do Espírito Santo, e a gente consegue fazer todo o monitoramento por onde quer que ele passe, entregar até a expedição, quando dali a gente entende que está saindo daqui do mercado capixaba para entregar para concessionárias ou para outros intermediários aí no processo. Então, essa base de integração, só para a gente ter um número, a MTA interagiu com mais de 1 milhão de vezes nos últimos 12 meses. Então, todos esses pontos, né, de onde a mercadoria passa, nós fazemos uma interação com o veículo, seja uma pessoa bipando, seja uma vistoria, seja uma movimentação, seja o processo de nacionalização do veículo, onde nós trocamos as etiquetas em inglês ou língua estrangeira para colocar português e outros etiquetas do Inmetro e outras questões para atender a legislação brasileira. Então, todas essas etapas que a MTA interage, é um número bastante relevante a gente alcançar essa marca de mais de 1 milhão nos últimos 12 meses. Então, reforça isso que a Nara perguntou anteriormente, por que a gente acha que ninguém faz como a MTA. E a gente tem muito satisfeito do que a gente está construindo e sabe que tem que estar sempre atento, vigilante, gerenciar e planejar, construir, medir e voltar atrás se for necessário também para construir algo melhor. E é assim que a gente tem feito a nossa gestão, nossas conversas internas, nossas correções, para que a gente consiga dar um passo de cada vez, construir base para, de fato, os andares que a gente quer construir. Bacana. Parabéns mais uma vez. Eu queria só um adendo aí. Você falou eu esqueci de falar de um item muito importante que lá atrás também tive uma oportunidade, que era as etiquetas de gravação de vidro. Sim, gravação do chassi, né? Você lembra disso? No vidro do carro. Você sabe que no Brasil os vidros têm que ser gravados ali, o número. Se você tem o carro, seu carro está no número do seu chassi, está ali fácil, visível ali, né? E naquele boom de veículo, chegava aqui 15 mil veículos mês aqui no Espírito Santo, a empresa que produzia aquele material, que é uma máscara, não sei se você sabe como funciona, são 6 etiquetinhas é uma máscara, você destaca ela, cola ela no vidro e você passa um ácido, e o ácido corrói o vidro e ali aquele número fica gravado no chassi, né? Eu vi que os meus clientes tinham dificuldade porque esse material vinha de São Paulo. Então, tinha que chegar em tempo do carro estar aqui e fazer o serviço para esse carro ir para Goiás. Vou botar um exemplo, de 10 mil para Goiás, que é o Porto Seco lá de Goiás. Muitas das vezes o carro saía daqui e ia para Goiás sem taxa de marcação de vidro. Se chegasse na concessionária para fazer, era um custo muito alto. Por exemplo, aqui eu cobrava, quando eu comecei a cobrar R$10 para gravar um vidro, na concessionária você pagaria R$800. As importadoras começaram a ver que aquilo ali era um problema muito sério para eles. Aí o que eu visão de negócio, eu montei um parque gráfico aqui, dentro do Espírito Santo, onde eu comprei as máquinas, eu comecei a produzir essas máquinas para o cliente, fornecia o ácido e gravava o vidro. Ou seja, em vez dele pagar R$800 na concessionária para gravar, ele me pagava R$10 por veículo e eu fazia essa gravação. Ele me pagava o produto, os itens, né, o material, o insumo, e eu ainda oferecia o produto. Esse também foi um diferencial hoje, até hoje eu tenho essa máquina. Hoje não muito, porque os chineses viram que o negócio que estava muito fácil, eles já estão mandando praticamente gravado. Vem um ou outro sem gravar, mas nós até hoje temos essa máquina produzida. E na época, o Vanderlei lembra bem, né, dessa situação, principalmente da Caoa, né? E isso, Nayara, se me permite, é extremamente relevante no momento aqui, o que a gente vem tratando na Modal, por exemplo, que é a infraestrutura
e ter empresas no Estado do Espírito Santo que consigam gerar e agregar valor na cadeia logística. Exatamente. Então, assim, sendo até redundante, mas mais uma vez eu quero dar parabéns a vocês, porque eu conheço um pouco do trabalho da MTA e de fato, a relevância da importação de veículos para o Estado do Espírito Santo é muito grande. Então, ter empresas como a MTA que consigam estar agregando valor e fortalecendo a nossa infraestrutura para que essas empresas continuem por aqui, continuem entrando por aqui, é realmente muito importante. Você disse sobre os próximos, sobre passos, um passo de cada vez. Então, quais são os próximos passos da MTA? Bom, a gente posso falar primeiro da área de tecnologia. A gente está com um projeto bastante relevante agora, que é um projeto de integração sistêmica. Então, novidades ainda para esse ano, né, para a gente apresentar e para gerar valor para os nossos clientes, gerar valor para o nosso mercado. Hoje a gente está gerando mais de 100 empregos diretos aqui no Espírito Santo e a gente tem um potencial de crescimento que a gente estabeleceu no nosso planejamento estratégico de pelo menos crescer uns 30% até o próximo ano. E esses são os próximos passos da MTA, conseguir, né, integrar mais qualidade, conseguir crescer de forma sustentável, respeitando toda a legislação, respeitando as pessoas, porque não adianta a gente falar só da empresa como se fosse um ser vivo. Os ser vivos são as pessoas que constroem essa história diariamente. E é isso que a gente quer, esses são nossos próximos passos, se Deus permitir. É a primeira vez de vocês na Modal ou vocês estavam ano passado também? Eu não estava, ele estava. A MTA estava presente, o Fausto não pôde... Foi até engraçado. Engraçado não, foi de Deus. Porque eu tinha assumido um compromisso que eu, além de tudo, eu sou da Igreja Batista, eu tinha assumido um compromisso de, junto com os americanos, construir uma igreja lá em Rio Grande do Sul após aquela enchente toda que teve lá. O pastor americano me ligou, você vai? Eu falei, vou, com certeza. E confirmei que iria, o meu pastor daqui também me ligou, você vai mesmo? Eu falei, vou, coisa e tal. Falei, então, tá, preparando tudo, vamos sim. Aí quando foi dia 6 de junho que eu saí daqui, dia 11 terminou a igreja lá, que a gente constrói a igreja em uma semana. Aí, quando a Rosângela me falou assim, Fausto, você marcou essa viagem? Eu falei, marquei. Mas é a Modal. Eu falei assim, Rosângela, olha, primeiro é meu compromisso com Deus, depois, se Deus me deu, ele não vai me tomar. Mas o Darlan ficou aqui, te representou. Sim, e foi muito bacana, sabe? Eu fui e fiz a minha parte. Legal. E a gente tem certeza, né, Yara, que ano passado, como você perguntou se nós estávamos aqui, né, a gente tem certeza da visibilidade que o evento proporcionou para a MTA. Nós conseguimos bastante contatos depois, posterior, né, à feira. É claro que nem todos geram negócios imediatos, mas a marca MTA está ali presente. Quando o cliente pensar em atuação aqui no mercado capixaba, esse mercado de atuação, tenho certeza que é o nome da MTA. Alguns contatos que nós recebemos foi nesse sentido. Isso fez com que a decisão óbvia da gente tomar de continuar participando aqui da Modal para expor cada vez mais a marca, fortalecer a marca, né, e mostrar para os visitantes e para todos que tiverem acesso ao conteúdo da Modal o que a MTA faz, naquilo que ela é especialista. Contem conosco para essa divulgação, contem com a Modal. Mas já vão pensando no ano que vem também. Ano que vem, exclusivo, que uma stand maior, já até marquei, já falei que ano que vem eu não quero estar mais ali, desculpa. Eu vou estar no stand maior, já falei com o Darlan, já fiz até contato com aquele painel ali, que ano que vem eu quero um painel igual aquele lá no meu stand. E só para complementar, quando eu falei da viagem, quando eu saí do Rio Grande do Sul, eles estavam aqui acompanhando de lá, né, trabalhando, estava chovendo muito lá, a obra lá e os meninos trabalhando aqui. Eu falei, cara, eu não vou deixar de cumprir o compromisso que eu tinha feito com Deus, eu vou fazer. Quando eu estava saindo do Rio Grande do Sul, e outra coisa, a viagem toda foi custeada pela minha empresa e os carros que foram eram meus também. Quando eu estava saindo, nem estou dizendo isso que eu
troquei nada com Deus, não troquei, nada disso. Quando eu estava saindo do Rio Grande do Sul, estava esperando só os meninos acabarem de tomar banho para vir embora, era no dia 11 de junho, fez um ano agora, né? Que nosso cliente, um maior cliente nosso. Eu estava entrando no carro para sair do Rio Grande do Sul, recebi um telefonema de um cliente meu grande de São Paulo, falando assim, Fausto, eu preciso de você no Espírito Santo amanhã. Eu falei, eu preciso de você amanhã para atender os 3 navios que vai atracar amanhã. Eu falei, cara, eu estou no Rio Grande do Sul. Ele falou, eu falei, que história é essa? Ele virou para mim e falou assim, não, a partir de amanhã você vai assumir toda a operação do cliente tal. Eu falei assim, cara, eu não acredito. Eu liguei para esse cara na hora, falei, cara, bota a equipe em volta aí. E a resposta é de Deus. Deus está me honrando e graças a Deus eu honro mesmo. Acho que, primeiro, dizem que a única obra que começa de cima para baixo é poço, né? É poço. Mas a minha não, a minha começa de cima para baixo, porque Deus vem primeiro, depois Deus primeiro, depois a minha obra aqui embaixo. E contem com a gente também para continuar crescendo. Então, vou contar mesmo. Vanderlei, Darlan, Fausto, muito obrigada pela participação de vocês, para a gente conhecer um pouco da MTA, da Marítimo, Terrestre e Aéreo. Gostei da criativo. E muito obrigada pela participação de vocês. E não se esqueça que nós nos importamos com o que você importa. Obrigado, Naira. Obrigado, Vanderlei. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast da Modal Expo, a maior feira de logística, transporte e comércio exterior do Espírito Santo. Obrigada.